Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Elo com mais uma aula de grego para seu curso de grego. E lembrando que para aprender grego tem que aprender morfologia, pelo menos a base da morfologia você tem que aprender, para poder você ler o Novo Testamento e saber os casos, os gêneros, os números e assim por diante, o que é verbo, o que é adjetivo, etc e tal. Então tem que fazer uma análise gramatical e saber como está funcionando. Então no nosso curso, a aula de hoje é a aula de primeira declinação. Você sabe disso? Que existe 3 declinações. Primeira, segunda e terceira, que engloba todos os substantivos em grego. Não somente substantivos, mas também os adjetivos e outras coisas a mais, ok? Então, diante desse pressuposto, nós vamos trabalhar acerca da primeira declinação, declinação em alfa, declinação em alfa puro, alfa impuro, em eta, alfa sigma e eta sigma, e algumas questões também do alfa que sofre um tipo de contração, tá? Nós sabemos perfeitamente que a primeira declinação só envolve 2 números, ou melhor dizendo, 2 gêneros masculinos e gêneros femininos. A segunda e terceira declinação envolve os 3 gêneros, o masculino, o feminino e o neutro. Mas a primeira declinação, somente masculinos e femininos. Ok? Vamos trabalhar aqui sem mais delonga. Lição de número 10. Primeira declinação nominal. Agora estamos trabalhando aqui os substantivos de primeira declinação, lembrando que você trabalhando o substantivo de primeira declinação, você automaticamente também aprende a flexionar um adjetivo. Isso é muito importante. E aqui, nós estamos olhando aqui a questão do vocabulário, tá? Tem que decorar o vocabulário. Olha assim, ó. Agape, re, ou seja, o amor. Aletheia, re, quer dizer a verdade. Por quê? Estou colocando a verdade ou amor e aqui não tem a verdade ou amor com artigo. É justamente, mas aqui o grego tem artigo, tá? Beleza? Mas aqui só está traduzindo aqui a palavra agape, aletheia, basileia, glossa, grafe, doxa, eclesia, zoen, remera e assim por diante. Beleza? Mas aqui os artigos aqui, re, indica que é gênero feminino. E os artigos que ro indica que esses substantivos, matetes, messias, neanias, são de gênero masculino. E você vai aprender perfeitamente fazendo as suas observações. Então, é para decorar o vocabulário, se é que você quer, de fato, reconhecer várias palavras no Novo Testamento, sem auxílio de um léxico. Então, aqui a introdução de Lourenço Telho-Rega trabalha. A primeira declinação, ou declinação em alfa, abrange as palavras com temas em alfa e eta. Tá? Alfa e eta, gente, são gêneros femininos. Agora, alfa sigma e eta sigma são gêneros masculinos, que pertencem à primeira declinação nominal. Só para nós termos uma ideia. Beleza? Vamos olhar aqui agora os grupos alistados por Lourenço Telho-Rega. São 5 grupos. O primeiro grupo de substantivos terminados em alfa, que são precedidos por epsilon, iota ou rho. Quando o alfa é precedido por uma dessas letras aqui, ou por 2 delas, indica o alfa puro. Indica que o alfa não muda nas suas flexões. Tá? Principalmente no singular. Agora, quando você tem o número 2, substantivo terminado em alfa, que não são precedidos por epsilon, iota e rho, é chamado alfa impuro, porque há uma alternância do alfa para o eta, principalmente no caso genitivo, ablativo, instrumental, locativo e dativo. Ok? Terceiro grupo, que envolve só substantivos femininos, substantivos terminados em eta. Então, alfa puro, alfa impuro e eta são todos substantivos femininos. Agora, o quarto grupo e o quinto grupo, substantivo terminado em alfa sigma e eta sigma, são todos de gênero masculinos. E também algumas questões que vamos trabalhar fora da gramática de Lourenço Telho-Rega, por ela ser limitada nesse aspecto. Então, aqui, ó, você tem substantivo de primeira declinação, ó, substantivos terminado em alfa,
que é precedido, ou que são precedidos de epsilon, iota e rho. Então, quando você vê substantivos terminados em alfa precedido ou por epsilon, ou iota, ou rho, ou por algumas duas, que nem a palavra Sofia, ó, Sofia. Olha, observe que o alfa está precedido de iota. Então, ele entra chamado no alfa puro. E observe que o alfa não muda. Ele é alfa, alfa, alfa até no vocativo. E a flexão, claro, junto com o seu artigo, como você aprendeu já o artigo ele é assim, tá bom? Dessa forma, para as 3 declinações aonde o gênero feminino está. Não somente o gênero feminino, mas também tem os artigos do gênero masculino e os artigos do gênero neutro, que são unilaterais para as 3 declinações. Tá bom? Dentro desse pressuposto. Lembrando que o gênero neutro não temos na primeira declinação, somente na segunda e na terceira. E com o tempo você vai saber dessa habilidade ou dessas questões. Por exemplo, flexão. No nominativo, ré, sofia, terminou com alfa. No genitivo e ablativo. Observe que o genitivo e ablativo são os mesmos, as mesmas morfologia. Significa da sabedoria, da sabedoria. Locativo, instrumental e dativo. No locativo, aí sim, ó. Té, sofia, na sabedoria. No instrumental, té, sofia, mesma coisa, mas a tradução é com a ou pela sabedoria. Sabe por quê, gente? Justamente porque nós temos aqui um instrumental. O dativo, té, sofia, mesma coisa, mas a tradução é a sabedoria. Lembrando que o alfa aqui terminou com alfa sem nenhuma desinência, ou sem nenhuma letra depois dele. No genitivo e ablativo, terminou com sigma. Indica aqui que isso aqui é genitivo, tá, gente? Terminou com sigma. Alfa sigma indica que é genitivo e ablativo. Ok? Pode ser genitivo e um ablativo, como está separado aqui. Agora, o alfa com iota subscrito nos três casos, locativo, instrumental e dativo, você observa que aqui também, ó, terminou com essa flexão aqui, ó, pode ser tanto locativo, instrumental e dativo. E a tradução vai resultar a partir da interpretação do caso. Tá bom? Mas você decore essas terminações aqui. Essas terminações eu mando vocês declarar. Tá bom? E o acusativo, alfa, ni. No acusativo e no vocativo só alfa. Quer dizer, ó sabedoria. Exclamando. Entendeu? No plural, novamente, os artigos acompanhando os seus substantivos. Rai Sofiai. Olha a terminação ai aqui, ó, indicando o nominativo plural. As sabedorias, nominativo de gênero feminino, tá bom? No genitivo plural, ton sofion. Observe que o alfa que estava aqui entrou em fusão com o on aqui, o ômega dessa terminação aqui. Então, suprimiu ele. Ficou sofion. Ton sofion, das sabedoria. No ablativo também, ton sofion, das sabedoria. Novamente. No dativo plural ou locativo plural, de acordo com a ordem aqui, ó. Tais sofias, nas sabedoria. Tais sofias, instrumental, com ou as, ou pelas sabedorias. Tais sofias, as sabedoria. Lembrando que as aqui, terminação, e essa terminação pertence ao locativo, instrumental e o dativo. E o acusativo alfa sigma, tas sofias, as sabedoria. E o plural do vocativo é sofiai, ou seja, ó sabedorias. Viu como é simples, gente? Viu como é prático e rápido? Então é só decorar as terminações, tanto do singular quanto do plural, e você vai ter muito sucesso na flexão. Agora, mudando aqui algumas questões. Se o alfa que você está analisando aqui, ó, não for precedido por uma delas, o epsilon, iota e nem o rho, você vai ter essa flexão, chamado alfa impuro, porque o alfa ele vai para o eta, tá bom? Vai se alternar alfa e eta, ok? Então, no nominativo da palavra reglossa, é alfa aqui, ó. Reglossa, quer dizer língua, alfa. Já no genitivo e ablativo, que é os dois aqui, tem a mesma morfologia, tes, glosses, olha o eta sigma, indicando o genitivo. Agora, quando tem locativo, instrumental e dativo, te, glosse. Observe que é o eta mais o iota subscrito. Glosse. E aqui é o caso dativo.
Só pelas terminações eu sei qual é o caso. E caso no grego indica função, como você aprendeu. Acusativo. Ten glossan. Alfa ni. Observe, exatamente, tá? O que mudou somente o genitivo, a genitivo ablativo, locativo, instrumental e dativo. Mudaram do alfa para o eta. O vocativo permanece em alfa, tá? Glossa. E o plural não muda, gente. O plural aqui, ó, não muda as suas terminações, tá bom? O artigo, ele concorda em gênero e número e caso com o plural. O vocativo não tem artigo, tá? Porque pessoa chamada, exclamação, invocação. Então no plural é hai glossai. No genitivo é ablativo, ton glosson. No dativo instrumental e locativo, tais glossais. No acusativo, tas glossas. E no vocativo, glossai. Glossai, melhor dizendo. A outra flexão que vocês devem trabalhar é substantivo terminado em eta. Ele funciona que nem um alfa no singular, tá? Como assim que nem um alfa, professor? É porque é eta do nominativo ao vocativo. Pode ver, eta, 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 eta. Não muda. Ok? Nominativo é re, agape. Terminou em eta. Decore o eta aqui, ó, do nominativo, tá bom? No genitivo ablativo é tes, olha o artigo, agapes, agapes, eta sigma. Decore o eta sigma do genitivo e ablativo. Agora, no locativo instrumental e dativo é te, agape, eta com iota subscrito, indicando que aqui é o dativo locativo instrumental, tá? Que pode ser aqui. E dentro da frase, você pode ser uma desses três aqui, tá, gente? Ele só juntou aqui porque é a mesma morfologia. Morfologia do locativo, do instrumental e do dativo. No acusativo, nós temos ten, agapen. Ten, agapen. Olha o eta e o ni. E o vocativo é só o eta. Ele assimila muito com o nominativo. Pode ver que ele é igual. Tá? O que é diferente é somente a questão do artigo. Ok? E o plural, professor, não muda, né? Não, exatamente, o plural não muda. O plural não muda. Tá? Tanto para o alfa puro quanto o alfa impuro, o alfa não muda. A terminação no plural não muda. Ok? O que vai mudar praticamente aqui é em relação ao singular e plural é esse aqui, ó. Mas observe que os artigos, ou ele é singular, ou eles são plural. Ou eles são singulares ou plural. Nesse sentido. Bem simples, né? Agora, você vai ver outro tipo de substantivos. Substantivos terminados em alfa sigma, que são todos masculinos. Muito cuidado acerca disso, tá bom? E tem algumas questões aqui. Observe. Você deve decorar no nominativo. Ronianias. Vai aparecer alfa sigma. Para você entender essa terminação aqui que pertence ao nominativo. Tá? Vamos colocar assim. Tá? A terminação que pertence ao nominativo. Genitivo ablativo tu. Artigo tu. Neanio. Observe que o genitivo ele assimila a segunda declinação de gênero masculino. Então ele assimila a segunda declinação. É como se ele emprestasse a terminação da segunda declinação de gênero masculino. Locativo instrumental e dativo. To, neania. O alfa com iota subscrito. Lembrando que o artigo é masculino. Todos os artigos aqui são masculinos. O acusativo, professor, ton neanian. Alfa ni. Ok? Olha só o artigo. Ah, professor, o acusativo aqui ele pode ser igual ao o alfa puro e o alfa impuro. Exatamente. Mas o que vai determinar é o artigo também e a palavra, que a palavra é masculina, né, gente? Simples assim, tá bom? Beleza? Então, isso deve ser levado em consideração, tá? Nesse sentido. E observe aqui que o alfa está precedido de iota, mas aqui é alfa sigma. Tem alguns gramáticos que levam em consideração essas funcionalidades de substantivos terminados em alfa sigma, precedido de iota também, e de epsilon. Tá? É iota e epsilon. Daqui a pouco a gente vai trabalhar essas questões. Então, e o vocativo é neania. Tá? E o plural, professor, não muda. Tanto para o masculino e feminino, as terminações do plural são idênticas.
Somente o contexto vai dizer aqui que substantivos são isso, se é masculino, feminino, ou a própria palavra, neania, ou os artigos, tá bom? Os artigos, roi, ton, tois, tus, já indica que aqui é masculino, beleza? Bem simples, né? Outro tipo de substantivo, substantivos terminados em eta sigma. Eta sigma. Por exemplo, nós temos aqui profetes, muita gente gosta dessa palavra, né? Profetes, perfeitamente. Nominativo, profetes, eta sigma. Terminação que indica nominativo, beleza? Que vai indicar o nominativo. Profetes. No genitivo, novamente, repete o genitivo da segunda declinação, gênero masculino. Tu, profeto. Locativo, instrumental e dativo. To, profete. Eta com iota subscrito. O artigo vai ajudar muito a identificar o gênero desse substantivo aqui também, tá bom? Acusativo, ton, profetam. E aqui é locativo, instrumental e dativo, tá, gente? Se por pintura eu chamar locativo, ou só dativo, ou só instrumental, lembrando que é os três que eu estou falando, beleza? Acusativo, ton, profeten. Terminou o eta sigma. E vocativo alterna para o alfa. Profeta. Profeta. Perfeito? Então, olha só como nós temos aqui substantivos de primeira declinação, gênero masculino, terminado no nominativo em eta sigma, e o plural não muda. Observe que o plural não mudou exatamente para masculino e feminino. O que vai nos ajudar no plural é os artigos, que indica masculinidade ou masculino, pelo menos de gênero gramatical, e o substantivo profeta. Tá? O substantivo, a raiz do substantivo, ou pelo menos a característica desse substantivo aqui. Beleza? Depois, nós não temos mais nada a declarar. Leitura sugerida. Peço que vocês leem tudo, tá, gente? Ok? E também os exercícios. Faça os exercícios de acordo com o que ele pede. Nós, que estamos aqui, só orientamos você a fazer esse exercício aqui, tá? E mandar pra gente se de fato está correto ou não. Você que tem a gramática física, tá? Aqui estão todos eles aqui. Os nossos paradigmas, observa o seguinte. Tá? Quando vocês já estão diante desse substantivo de primeira declinação, vou mostrar uma coisa para vocês. Então, pessoal, ele está trabalhando substantivos de gênero masculino da primeira declinação, aqui nessa parte aqui, masculinos. Ele vai alistar algum tipo de característica um pouco interessante de gênero masculino, que tem algumas coisas que devem ser levadas em consideração. E olha que Valdir Carvalho Luna, na sua gramática, Manual de Língua Grega, volume 1, ele vai falar o seguinte. Substantivos de primeira declinação. Vem aqui, ó. Onde está marcado aqui, já fiz observações. Mas dentro dessa questão, ele trabalha o seguinte. Nós observamos que, ó, a terminação genitiva alfa é de cunho dórico no genitivo, tá bom? E representa a contração de ao. Aparece especialmente em nomes próprios de tema finalizado não em epsilon ou iota, porque nós temos dois tipos de tema. Como se vê na forma perispomena que ocorre através do Novo Testamento. Aí ele vai listar vários substantivos. Ó. Eu coloquei Barnabá, genitivo em alfa, Epafrá, Ioná, Caiafá, Kefá, Clopá, Sataná, genitivo em alfa também. Então, geralmente, esses substantivos que estão aqui têm o genitivo em alfa. Então, o que ocorre? Alguns nomes, né? Nomes que aparecem na primeira declinação no Novo Testamento de gênero masculino, ele vai ter o genitivo tanto em U aqui, vai ter o genitivo em alfa também, tá? Alfa, ok? Tá? Tem outros que aparecem o genitivo em alfa sigma. Alfa sigma também. Isso aqui, poucos aparecem assim, mas aparece. Mas essas três aqui são exatamente aquilo que nós observamos,
também alguns nomes de primeira declinação. A alternância que sofre. Então, já fique de orelha em pé quando aparecer alguns substantivos desta natureza. Tá? Nós temos também Esquewa, Estefaná, Agripa, Hana, Rapeta, nesse sentido. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, tá? E por outro lado, as desinências regular ou se emprega normativa em substantivos próprios de tema finalizado por epsilon por iota. Até marquei também aqui. Como se espelha em exemplos tais. Andréu, olha só, terminou em epsilon, só que o genitivo é em u. Baraquio terminou em iota, mas o genitivo em u. Tá bom? Tudo isso deve ser levado em consideração também. Você pode fazer uma pesquisa nessa gramática de Valdir Carvalho Luz. Eu aconselho todos a fazer uma pesquisa, porque tem coisas, gente, que não tem como falar sobre tudo, mas aqui estão já as observações feitas pelo gramático Valdir Carvalho Luz na sua gramática primeiro volume. Dê uma olhada, por favor, tá, gente? Dê uma olhada aí para você ficar bem esperto no volume 1. Outra questão também que deve ser levada em consideração é quando você tem, por exemplo, um substantivo de primeira declinação terminado em alfa puro, tá? Alfa puro. Só que esse alfa puro vai sofrer uma contração, tá? O alfa puro vai sofrer contração, ok? Então, dentro desse pressuposto, alguns substantivos de primeira declinação, o alfa puro se contrai por uma vogal anteriormente a ele, unida também ao seu tema. Olha o epsilon aqui, ó. Valdir Carvalho Luz chama isso de desinência. O alfa, alfa sigma, alfa iota subscrito, no acusativo alfa ni e alfa, tá? Mas ele também explica que aqui é só uma forma de explicar e de tornar o assunto mais didático, tá bom, gente? Porque desinência mesmo é só sigma aqui, ó. Sigma, o ni e o iota, bem aqui embaixo, bom? Só que essas desinências vai entrar com, o chamado por desinência, vai entrar em fusão com o tema, uma vogal do tema. Então, esquea vai ser contraído para esque, ou siquea vai ficar, se contrai o epsilon e o alfa e vai ficar sique. E o acento fica perispomena. Tá bom? Perispomena, porque o acento muda. O acento agudo, agora por causa da contração também, vai indicar o acento agora perispomena. No genitivo, o epsilon vai entrar em fusão com alfa. Siqueas. Vai ficar siques. Se lê tudo isso aqui, tá? Siques. O dativo. Siquea com iota subscrito. Vai ficar sique com iota subscrito. Aqui fica siques e aqui fica sique. O acusativo. Siquean. Vai ficar siquen. E o acento é perispômen. O vocativo siquea. Vai ficar sique. Ok? Então, essas e outras formas, exatamente são formas contratas. Dessas formas não contrata aqui tema, mais desinência, entra em fusão. Tá? Tema e desinência que já fizeram a sua fusão. Fica sique, siquen, sique. Tá? Sique. Perfeitamente. Aqui é a forma dual que não aprende, aqui não serve para o Novo Testamento, mas o plural serve aqui, ó, plural. Siqueais, ó, fusão que vai entrar, isso aqui vai entrar em fusão, em contração. E vai ser gerado aqui o tema.
se cai, se come, se cai, se cai, se cai. E coloca o acento perispômena, tá bom? Perispômena. Simples assim. Essa forma aqui que aparece no Novo Testamento, e não essa forma aqui. Okay? Então, essas e mais outras são formas de nós observarmos estes substantivos que aparecem na primeira declinação, tá bom? Fique esperto. Alfa puro, alfa impuro. Substantivos de primeira declinação gênero feminino que em eta. Ok? Substantivos em alfa, sigma e eta, sigma, que também vai se dar a substantivos que aparecem no Novo Testamento que tenha algum tipo de elemento que foi contraído no genitivo, tá? Como Sataná, 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 tem genitivo também com alfa, ok? Então isso deve ser levado em consideração. São poucos, sim, são poucos substantivos próprios, tá? Mas preste bastante atenção nas formas que foram dadas para vocês, que vocês vão encontrar ou esbarrar com cada um deles no Novo Testamento. E já sabe fazer, claro, a sua flexão, tá? Para mais informações, consulte o Manual de Grego Bíblico do Valdir Carvalho Luz, primeiro volume, para fazer uma extensão mais profunda desse assunto. Paz e graça, até a próxima lição. Querendo Deus.